Deus marcial regrediu ao nível 2 capítulo 541. Estalar. À medida que o trovão carmesim continuava a aumentar no enorme tronco da árvore que conectava o céu e a terra, Seong Ji-han pensou. A administradora verde poderia facilmente ter apagado o trovão carmesim, mas ela o deixou deliberadamente. Embora o poder do Crimson Thunder Cannon fosse forte, alguém do nível de Yggdrasil deveria ter sido capaz de lidar com ele facilmente. Ela deixou isso propositalmente e jogou-o na terra para testar se a espada azul poderia contrariar a autoridade vermelha. Isso não será fácil. O trovão carmesim era um poder derivado das artes marciais de Seong Ji-han. O nível da espada azul ainda era muito baixo para extingui-la. Isso iria demorar um pouco. Enquanto Seong Ji-han estava pensando isso, flutuador. Um elfo antigo segurando a espada, Kim Ji-hun, ergueu-se no ar e instruiu os elfos superiores. Comece com as unidades com baixa compatibilidade. Sim. O grupo de High Elves cercando o tronco da árvore. Todos sacaram suas espadas azuis e as levaram para o baú. Então, o trovão carmesim envolveu o tronco e tocou as espadas azuis. Estalar. Embora alguns tenham resistido bem, a maioria das espadas desapareceu, incapaz de resistir ao trovão carmesim. Eca. A espada foi recuperada. Qual era a compatibilidade dessa espada? 7%. Patético. Não consigo nem resistir ao trovão vermelho. Foi determinado que espadas com compatibilidade abaixo de 10% não conseguem nem suportar a corrente vermelha. 10% de compatibilidade. Este padrão foi considerado excelente, mesmo entre meio-elfos homens. Apenas alguns elfos superiores selecionados possuíam espadas azuis acima deste limite. Os elfos antigos eram os que mais seguravam. Como espadas abaixo de 10% foram eliminadas assim. Naturalmente, a próxima verificação ocorreu principalmente com os elfos antigos. A espada não desaparece, mas também não pode eliminar a corrente vermelha. É muito inútil, não é? Esta espada é um tanto utilizável. Ela está afastando a corrente circundante. Aqueles na faixa de 10% mal suportam o trovão carmesim. As espadas azuis, cerca de 20%, começam a superar a corrente. Considerando o quão rara era a compatibilidade acima de 20%. A utilidade das espadas azuis só poderia ser avaliada como baixa. Restam apenas espadas acima de 20%? Eles ainda podem ser usados. No entanto, apenas trazê-los para o tronco da árvore do mundo não faz mais sentido. Parece. Precisamos tentar enfiar as espadas. Mas este tronco não faz parte da árvore do mundo? Como podemos? O tronco da árvore foi transformado pela mão da árvore do mundo. Nenhum elfo antigo foi ousado o suficiente para enfiar espadas no corpo de Yggdrasil, que era como uma deusa absoluta na Aliança Mundial das Árvores. Finalmente, a própria árvore cósmica permitiu a verificação. Não hesite e enfie as espadas. Entendido, presidente. Quando o elfo antigo segurando a espada Kim Ji-hun ordenou, eles finalmente começaram a agir. Então este elfo antigo era o presidente do conselho. Um elfo antigo com um longo bigode. Ao contrário dos outros, ele não usava meia máscara. Como aqueles com status mais elevado usavam espadas melhores, ele imaginou que esse elfo ocupava uma posição bastante elevada no conselho. O presidente não é quase o cargo mais alto? Claro, ele não conhecia a estrutura exata do Conselho da Aliança Mundial das Árvores. No entanto, para que o presidente o escolha pessoalmente, eles devem valorizar bastante a espada azul, Kim Ji-hun. Pensando nisso, Seong Ji-han observou os elfos antigos esfaquearem as espadas azuis. Quando as espadas entraram no tronco. Estalar. As espadas azuis começaram a afastar o trovão carmesim dentro do tronco de uma só vez. Certamente, cerca de 20% de compatibilidade foi feita para espadas azuis utilizáveis. No entanto, as espadas apenas bloquearam a corrente circundante, incapazes de eliminar a fonte. Isso está abaixo das expectativas. Yggdrasil mostrou decepção ao ver isso. Azul era originalmente um poder antitético ao vermelho, mas quando o administrador vermelho assumiu o controle de Seong Ji-han, esse relacionamento também mudou. A estatística azul surgiu como uma força contrária ao vermelho. Então, a energia azul possuía um poder destrutivo incompreensível contra o vermelho. Mas agora, embora as espadas azuis não tenham sido ineficazes, eles não mostraram o mesmo nível de relacionamentos opostos de antes. Administrador azul, se você fosse morrer de qualquer maneira, você deveria simplesmente ter morrido em vez de emprestar poder ao administrador vermelho. Yggdrasil culpou Seong Ji-han ao ver que as espadas azuis não funcionavam como antes. Ele achou isso absurdo enquanto ouvia. Mas, se as espadas azuis forem muito inúteis, a Aliança Mundial das Árvores pode não continuar este projeto. Ele avaliou friamente a situação atual. Um teste foi realizado para ver a eficácia das espadas azuis. Se eles continuassem a mostrar abaixo das expectativas aqui, quem sabia o que esses caras poderiam fazer? Por enquanto, preciso mostrar que Blue funciona. Enquanto ele estava pensando isso, esfaqueie o resto também. Entendido. Naquele momento, o presidente do conselho também esfaqueou a espada que segurava, Kim Ji-hun.
Bom, ele deveria usar o poder através de Kim Ji-hun. Pensando nisso, Seong Ji-han prosseguiu lentamente com seu trabalho. 1 hora depois. O nível superior é realmente diferente. Yggdrasil estava mostrando uma reação diferente de antes. Isso foi porque o trovão carmesim que subia constantemente pelo tronco tinha desaparecido pela metade e não estava mais se regenerando. A compatibilidade é realmente importante. Ter milhares de espadas de 10% é inútil. Mesmo que este último tivesse muito mais estatísticas azuis no total. Enquanto os elfos antigos discutiam sobre a redução do trovão carmesim da árvore do mundo. Esta espada, em particular, é bastante utilizável. Clarão. Uma das espadas perfurou o tronco da árvore e brilhou com luz verde. É a espada de nível 1 com 25% de compatibilidade. 25% de compatibilidade. Isso é o que é necessário para uso prático. Como Yggdrasil estava avaliando generosamente o meio-elfo masculino classificado em primeiro lugar. Dizem que esse cara é uma espada em crescimento. Mas ele ainda não é o primeiro. O presidente do conselho coçou o bigode, olhando para a espada que ele havia esfaqueado. Ao contrário da espada de nível 1, a espada azul, Kim Ji-hun, mal empurrou o trovão carmesim circundante. Seong Ji-han sorriu interiormente ao ouvir a avaliação do presidente. Tudo correu conforme o planejado. Seong Ji-han, que poderia controlar discretamente o trovão carmesim através de Kim Ji-hun, trabalhou para fazer o trovão carmesim desaparecer perto da espada de nível 1, não de sua própria espada azul. A característica de crescimento de Kim Ji-hun é suficiente. Se a espada azul Kim Ji-hun crescesse e eliminasse o trovão carmesim por conta própria, provavelmente levantaria suspeitas em Yggdrasil. A espada de nível 1 deve aguentar esse agron. Devemos continuar o experimento por enquanto. Tem utilidade. Yggdrasil fez essa avaliação final e... Uau! Devolveu o tronco da árvore ao seu estado original. Então a mão foi colocada de volta no chão. Quando aquela mão foi brevemente tingida de luz verde, o trovão carmesim que parecia eterno foi extinto imediatamente. Como esperado, o trovão carmesim por si só não é um grande golpe. Enquanto Seong Ji-han avaliava o poder de Yggdrasil vendo isso. Relate toda a pesquisa aqui diretamente para mim, sem perder nada. Entendido. E você disse que havia um espécime em crescimento? Sim, é esta espada. O presidente do conselho ofereceu respeitosamente sua espada azul para Yggdrasil. Entendo. A mão de Yggdrasil acariciou a espada algumas vezes e depois a devolveu ao presidente. Tente replicar esse talento, por qualquer meio necessário. Sim, prosseguiremos com os experimentos. E coloque elfos nas espadas azuis de primeira linha 24 horas por dia. Elfos, você disse? Sim, monitore o primeiro lugar especialmente de perto. O desaparecimento de metade do trovão carmesim é um pouco suspeito. Sim, entendido. Foi bom ter o Rank 1 tomando o agron. Ele eliminou cuidadosamente o trovão carmesim mais cedo, mas... mesmo assim, a intuição de Yggdrasil foi aguçada. Se Kim Ji-hun, que tinha potencial de crescimento, também tivesse eliminado o trovão carmesim, a vigilância teria se concentrado neste lado. Ainda assim, como Kim Ji-hun também é um dos espadas azuis de primeira linha, os elfos virão. Seria esse o fim de viver sozinho? Enquanto Seong Ji-han estava pensando isso. Então, presidente, fique na Terra e reporte-me diariamente. Vou cumprir a missão que você concedeu com todo o meu coração e alma, Árvore do Mundo. Bom, vou confiar em você. Depois de deixar até mesmo o presidente do conselho na Terra, Yggdrasil. Uau! Recuperou a mão que ela havia colocado no chão de volta ao portal no céu. Experiências. O que devemos fazer? Clonagem? De acordo com os resultados de experimentos anteriores, não importa o quanto clonemos meio-elfos machos, apenas o espécime original mantém a compatibilidade. Um meio-elfo macho com potencial de crescimento pode ser diferente. Comece com a clonagem. Entendido. Tocar. Quando o presidente do conselho tocou a espada azul, o corpo de Kim Ji-hun retornou da espada à sua forma original de meio-elfo. Leve-o para o laboratório. Sim. Então, um elfo antigo pegou o corpo e entrou em um portal que levava até lá. Além do portal, foi revelado um laboratório cheio de tubos de ensaio. E quando ele pisou no chão? Oh meu Deus, para um ancião vir aqui pessoalmente. É uma honra. Um elfo superior correu rapidamente, curvando a cabeça repetidamente. Ignore as saudações. Pare todos os outros trabalhos e priorize a clonagem deste. Mas, em relação aos resultados do experimento de clonagem, informamos da última vez. É a ordem do presidente. Ah, sim, prosseguiremos. A equipe do laboratório que estava prestes a mencionar que a clonagem de meio-elfos era ineficaz. Aceitei imediatamente a ordem, arregalando os olhos à menção do nome do presidente. Baque. Quando o elfo antigo jogou Kim Ji-hun no chão, outro elfo superior que o pegou perguntou. Existe alguma peculiaridade específica deste espécime? Ao contrário de outros, disse que a compatibilidade deste cresce. Oh, na verdade, um espécime que vale a pena clonar. Sim, é a principal prioridade,
Então prossiga com isso antes de qualquer coisa. Entendido. Assim que a cópia da composição corporal estiver concluída, envie o original de volta ao governo colonial da Terra. Depois de dizer isso, o elfo antigo desapareceu. O pesquisador High Elf suspirou de alívio ao sair e olhou ao redor do laboratório. Achei que essa quimera seria utilizável. Os tubos de ensaio foram preenchidos com quimeras misturando várias raças. Ele olhou para eles com pesar, então. Ainda assim, devo cuidar primeiro da ordem do presidente. Bip. Ele foi até a máquina e apertou um botão. Solte todas as quimeras, vamos mandá-las para o lixo. Por favor, insira as coordenadas. As coordenadas são. Bip, bip, bip. O pesquisador inseriu as coordenadas planetárias que apareceram na tela. Quando a entrada foi concluída. Clarão, clarão. A luz brilhou nos tubos de ensaio e as quimeras começaram a desaparecer uma por uma. Ah, poderíamos ter conseguido desta vez. Enquanto o pesquisador estalava a língua, observando isso, prestes a colocar o corpo de Kim Ji-hun em um tubo de ensaio vazio. Seong Ji-han, que havia deixado o corpo de Kim Ji-hun e estava observando o laboratório, acendeu os olhos ao ver o número da coordenada inserido na tela. Então essas são as coordenadas do despejo. O lixão era onde se presumia que a Rainha das Sombras estivesse presa. Ele não esperava aprender essas coordenadas em um lugar como este. Eu deveria invadir lá mais tarde na forma do administrador vermelho. Depois de memorizar as coordenadas assim. Mas mesmo com potencial de crescimento, não acho que o experimento de clonagem vá funcionar. Ah, minhas pobres quimeras. Ele assistiu ao experimento de clonagem do pesquisador no ar. Enquanto ele resmungava de insatisfação.